Dando continuidade ao nosso curso aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre controle em redes, tá bom? São alguns parâmetros aqui que são importantes a gente ver antes de começar a estudar efetivamente as redes WAN. Então, o que é controle de fluxo, né? O que a gente sempre fala sobre controle de fluxo? O que é esse parâmetro? Então, tá aqui, ó, regula a vazão, impedindo que um transmissor rápido sobrecarregue um receptor lento com o volume de informação além de sua capacidade de processamento. Ou seja, manda mais, manda menos. Se eu mandar mais e o receptor não tiver capacidade de processar, ele vai ser inundado, vai acabar dropando o pacote. Então, o controle de fluxo trata disso, tá, pessoal? Regular a vazão de informação de modo que o receptor não seja sobrecarregado. Tudo bem? Outro parâmetro que a gente sempre ouve falar é o controle de erro. Não confundir controle de erro, pessoal, com controle de fluxo, tá? São coisas diferentes. Aqui, pessoal, o controle de erro ele vai tratar da identificação dos erros, né? Principalmente para o que? Possibilitar a retransmissão. Possibilitar a retransmissão de dados que não foram recebidos corretamente, geralmente em função de erros na transmissão, um raio, um surto elétrico, etc. Se alguma ocorrência provocar o desaparecimento de informação, cabe ao receptor avisar ao transmissor sobre o ocorrido. E uma coisa que é muito importante é isso aqui, tá, pessoal? Dos algoritmos, né, de detecção e correção de erro, a gente vai ter sempre essas expressões, né? Corrigir o erro, ou seja, o erro chegou do outro lado, então o próprio protocolo é capaz de se regenerar através de parâmetros de redundância colocados na própria informação. E alguns protocolos apenas detectam o erro. Qual a diferença? Esse aqui, ele não vai precisar de retransmissão, porque ele próprio consegue se regenerar. Claro que essa regeneração, ela só vai até um determinado limite, né? Sei lá, 1 bit de erro, 2 bits errados, ele consegue se regenerar. Mas a partir de um certo ponto ele já não consegue mais. E a detecção ele só diz o seguinte: olha, essa informação aqui ela não está íntegra. E aí vai ser necessário uma retransmissão, se for o caso, tá? Então, a implementação de controle de erros ele difere, né, de protocolo para protocolo, de camada para camada. Mas basicamente é isso, né? É detectar os erros, né? E aí, se for o caso, solicitar a retransmissão. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre serviços confirmados ou serviço confiável, né? O que quer dizer isso? Já acabou de ver controle de erro, né? Receptor confirma o recebimento de cada mensagem, de modo que o transmissor se certifique de que ela chegou. Isso aqui é a configuração básica, tá, pessoal? Cada mensagem vai ver que não precisa ser exatamente cada, né? Depende do protocolo, depende da camada. Caso lá das janelas de sluts lá no TCP, eu não preciso fazer um a um, né? Isso vai depender da implementação do protocolo, tá? O receptor confirma o recebimento de cada mensagem, de modo que o transmissor certifique que ela chegou. O processo de confirmação introduz sobrecarga e retardos, que frequentemente vale a pena, mas às vezes são indesejados. Mais uma vez, vamos lá. Eu estou baixando lá uma ISO, né, de um sistema operacional. Vou demorar, sei lá, algumas horas, né, dependendo da sua banda. E vamos supor que tivesse um erro e eu não pedisse a retransmissão. Quando chegasse a ISO todinha, depois de várias horas, eu ia querer executar, né, ia querer instalar aquela ISO e ela ia dar erro. Ó, faltou alguma coisa aqui, nesse trilhões aqui de informação, faltou uma besteira. Então, nesses casos, eu já peço o quê? Eu já peço a retransmissão do erro, tá? E aí, um serviço como esse, por exemplo, uma baixação de FTP, eu chamo esse serviço de confiável. Porque se houver um erro durante a transmissão, eu sei que ele vai acabar sendo retransmitido até ser completamente entregue aquela informação de forma íntegra, tá? E aí, é claro, esse nível de retransmissão e o nível de aviso de que a informação chegou também vai depender da implementação e vai depender da camada. Tudo bem? Beleza. E o serviço não confirmado, né? Não haveria a confirmação do recebimento, não é necessário. E aí eu não teria sobrecarga, né? Porque, veja pessoal, eu quero transmitir sempre informação útil. Qualquer informação de controle, ela é considerada sobrecarga. É claro que nunca vai ser zero, né? Claro, eu sempre vou ter que ter informação de controle, mas não pode ser demais também. Quando eu não preciso de confirmação,
Aí eu elimino a sobrecarga e esses protocolos tendem a dar uma vazão maior. Mas veja, pessoal, você está dando uma vazão, mas você não tem certeza se essa informação está chegando íntegra. Então tudo vai depender do tipo de aplicação que você está querendo. Você quer mais velocidade em detrimento da corretude ou quer mais corretude em detrimento da velocidade? Por isso que eu coloquei essa observação aí, tá? Então não existe serviço melhor ou pior, né? Existe o serviço mais adequado ao que você está querendo fazer naquele momento. Então, por exemplo, o serviço não confirmado ele não é mau, ele não é ruim. Então, o serviço não confirmado, por exemplo, eu vou utilizar em VoIP. Né? Já numa transferência de arquivo, é melhor utilizar um serviço confiável ou confirmado. Então, tudo vai depender do contexto, não crie estereótipos, tá? Essa é a mensagem que eu quero passar aqui. Lição 2. Apesar da discussão sobre confirmação ser mais comum na camada de transporte, ela é pertinente também em outras camadas, principalmente aqui na camada de enlace, tá, pessoal? Então, ela é muito parecida com a camada de transporte. Então, cuidado. O pessoal, serviço confiável, não confiável. Ah, então é TCP e é UDP. Não, pessoal. Eu posso falar. O IP, por exemplo, é um serviço não confiável aí que atua na camada de redes. Eu posso falar em confirmação e confiabilidade também na camada de enlace, por exemplo, o Frame Relay não é confiável. Eu posso criar outros protocolos confiáveis. Então, assim, por mais que seja mais comum a gente discutir isso com relação ao TCP e ao UDP, não se restringe essa discussão de confiável e não confiável apenas à camada de transporte. Ela é pertinente também nas outras camadas, tá? Beleza? Para frente. Aqui a gente já falou um pouquinho sobre esse tipo de rede, né? Quando a gente foi falar lá da computação por mensagem. Então, a gente falou um pouquinho da Delay Tolerant Network, esse é o caso extremo, né, de confirmação, tá? Redes tolerantes a atraso é uma arquitetura de rede de computadores baseada em computação de mensagem. A gente viu o que era computação de mensagem no vídeo anterior, que visa os problemas técnicos em rede heterogênea, nas quais pode haver falta de conectividade de rede contínua, queda da internet, por exemplo. A ligação passa por vários nós que armazenam constantemente as mensagens e as repassam para outros nós. Ligação salto a salto ou roupa a roupa, até que chegue ao destinatário. Então ela é story forward, ela armazena, manda para frente, armazena, manda para frente. Exemplo de redes são essas, olha, redes móveis, né, de rede celular, que o ambiente é extremamente inóspito, ambientes extremos, né, de guerra, resgate, acidente, interplanetária, tá? Daqui é ser o extremo, né, da confirmação, tá? O interessante é que a informação chegue, né, em detrimento da velocidade e do overhead, né, da sobrecarga. E mais, ela não é sensível a links, né? Então eu não tenho pressa de transmitir, né? Eu não quero transmitir exatamente agora. Então se o link tiver caído, não tem problema, eu espero. Quando o link for restabelecido, eu transfiro de um hope para o outro. O terceiro hope, só quando o link estiver ativo. No final, a informação vai chegar no destino final. Não sei quanto tempo vai levar, não sei quanto overhead vai consumir, mas a informação vai chegar completa lá no destino final. Bem, esse é o conceito aí de Delay Tolerant Network, que são utilizados em ambientes extremos, né, de comunicação. Não existe um caminho fixo em uma ligação, né? Uma vez que ela é storing forward, né, eu armazeno, vejo qual é o link que eu posso seguir, né, e depois transmito. Ó, caso o nó seguinte venha a estar desligado da rede, que é o caso de cair o link, o nó que possui a custódia da mensagem, que é o nó atual que fez o storage, né, procurará por outro nó, garantindo a entrega da mensagem. Então ele pode passar por vários caminhos. O caminho vai ser definido hope a hope, tá? Por isso é o conceito de storing forward, né? Aqui, ó, o storing forward garante também que o destinatário receba a mensagem, independente de estar ligado à rede ou não, uma vez que o nó pode armazenar mensagens até o destino esteja on novamente. Imagina que ele chegou no último hope, né, de rede antes de entregar a máquina está desligada, tem problema, ele fica lá, né, armazenado, na hora que a máquina finalmente se conectar, ele transfere a mensagem. Pessoal, isso assim não é muito diferente não, né? Claro que guardar as devidas proporções, se você for notar, na época que a gente utilizava lá o que? O POP3, sua máquina não ficava ligada para poder receber e-mail direto, como é o caso hoje, né? Então o que que acontecia? A mensagem de e-mail chegava lá no servidor local seu, né? E aí, quando você se conectasse, você transferia aquela mensagem para sua máquina. Então, não é um conceito, né, tão antigo assim não, mas são resultados, né, benéficos da técnica de Store and Forward, tá? Aqui só uma transparênciazinha, né, mostrando
quais são os ambientes inóspitos que a gente estava falando, né? Aqui tem uma representação de comunicação satélite, seria comunicação planetária, né? Aqui alguns dispositivos móveis, aqui um navio no meio do mar, aqui um carro em movimento, tá? Então tudo isso, né, são representações de ambientes inóspitos nos quais você poderia utilizar o conceito de Delay Tolerant Network, tudo bem? Para frente. Aqui, pessoal, algumas questõezinhas, né, só para solidificar esse conhecimento adquirido até agora, né? FCC MPRN 2010 adaptado, né? Era 5 itens, eu peguei só um que interessa pra gente. No OSI, as funções de endereçamento, controle de fluxo e controle de erro são ineficientes, por existirem apenas nas camadas mais baixas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Então, primeiro caso aqui, ó, vou pegar aqui uma caneta vermelha, tem nada a ver se dizer que é ineficiente, né, pessoal? Depende do protocolo, né? Tá falando aqui de uma forma geral do OSI, né? Se a gente for lembrar que ele não tem nem implementação, então não tem nada a ver se falar logo, é ineficiente. E outra coisa, que é o preconceito que a gente sempre fala, né? Por existir apenas nas camadas mais baixas, né? Aqui você até acertaria, mesmo se você fosse preconceituoso, né? Porque como a discussão é feita só na camada de transporte, ao você ver que ele só disse que era apenas camadas mais baixas, você já ia marcar errado, né? Porque você dizia assim, mas é apenas camadas mais altas, né? Mas nem apenas nas camadas mais altas, nem apenas nas camadas mais baixas. É pertinente praticamente todas as camadas essa discussão de controle de erro e controle de fluxo, tá? Apesar de ser mais popular ainda na camada de transporte. Tudo bem? Então essa questão aqui estaria errada, né? Errada. Próxima questão, CESP STF 2008. No TCP/IP, a camada de enlace organiza os dados em quadros, controlando o fluxo de transmissão, para permitir que o canal fique livre de erros e para impedir que o transmissor sobrecarregue o receptor com um volume maior de mensagens do que ele possa manipular. Pessoal, essa questão quando você lê, principalmente depois dessa explicação que eu dei, você tem que marcar ela correta, direto. Inclusive eu elegi essa questão para ser uma das pegadinhas da semana. Volta, quer dizer, então que essa questão está errada? Tá, pessoal. Sacanagem do CESP aconteceu bem aqui, ó. Para permitir que o canal fique livre de erros. Então ele está falando que ele está usando, ó, controle de fluxo. O controle de fluxo faz isso, ou seja, permite que o canal fique livre de erro? Não. Ele só permite o que está depois do I, para impedir que o transmissor sobrecarregue o receptor. Isso aqui sim está ok. Aqui está ok. Mas isso aqui não. Então é um e outro. Então para ser um e outro tem que ser os dois. Só que o primeiro não é. Walter, mas é muita sacanagem, né? Foi muita sacanagem mesmo. Essa questão foi tanta sacanagem que às vezes eu desavisadamente vou refazer de novo, né? Quando eu tô preparando material, e mesmo erro de novo, né? Até eu perceber porque o gabarito tá batendo errado, aí eu volto aqui, é por isso. Mas assim, se eu for pego de surpresa, talvez eu erre de novo, tá? Porque é um detalhe muito sutil que você tem que estar ligado aqui, imagina isso na hora da prova, tá bom? Então, mas eu já mostrei o que que é, questão errada, não é à toa que foi elegido como pegadinha. Acho que essa aqui é a pegadinha 1, né? Ou é a 2, tá? Que eu coloquei lá na pegadinha da semana no site Prova de TI. Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá as duas erradas, né? Pelos motivos que eu havia explicitado antes. Tudo bem? Vamos para frente. Mais duas questõezinhas aí sobre essa parte de controle de erro e controle de fluxo. CESP, Tribunal de Contas Estadual do Rio Grande do Norte, 2009. Controle de fluxo. Uma propriedade do padrão Ethernet em modo half duplex utiliza o CSMA/CD. Então, vou falar aqui, ó. Controle de fluxo. Uma propriedade do padrão Ethernet em modo half duplex utiliza o CSMA/CD. Bom, pessoal, o CSMA/CD ele não é controle de fluxo, tá, pessoal? Ele é acesso ao meio, né? Media Access, né? RealSense é Multiple Access, tá? Então ele é controle de acesso ao meio. Então essa questão aqui, se você fosse colocar ela, eu só ativo, né, o controle de fluxo, tá? No modo que? No modo full duplex, né?
E não é o CSMACD que vai fazer isso. Quem é que vai fazer isso, tá? É o 802 aqui, né? 3x, né? Desculpa aqui, mas tá ruim de escrever, tá? É o 802 3x. Esse é o protocolo que faz o controle de fluxo e não o CSMACD. E eu ativo ele aonde, pessoal? No full duplex, porque aí eu não preciso mais ter o controle de acesso ao meio. Só são dois interlocutores conversando entre si e aí eu fico só na regulação de fluxo, tá? Então essa questão aqui estaria o que? Errada. CESP-TJDF 2008, controle de fluxo fim a fim do protocolo TCP/IP, Transmission Control Protocol, utiliza o serviço de controle de fluxo ponto a ponto do protocolo IP, Internet Protocol. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? Vou colocar aqui o vermelhinho, né? Apesar de cima não ter colocado, eu vou colocar nessa. Ó, então vamos lá. O controle de fluxo fim a fim do protocolo TCP/IP. Bom, TCP/IP faz controle de fluxo fim a fim? E aí? Faz sim, ok, Walter. Aí ele vem aqui e fala o seguinte, ó. Utiliza o serviço de controle de fluxo ponto a ponto do IP. Pessoal, ele quis fazer aí uma pegadinha com vocês, né? Primeiro assim, você pensa assim, o protocolo superior, ele oferece controle de fluxo. Aí começa aquela história, mas então o inferior também tem que fazer isso. Não, pessoal, não tem. Tanto que o IP não faz. O IP, ele não tem controle de fluxo. Nem ponto a ponto. Tá? Ele não faz esse controle de fluxo não, tá, pessoal? Ele é um protocolo chamado que Best Effort, né? Ele faz lá o que ele pode, do jeito que acontece, tá? Mas ele não controla nem o erro e nem o fluxo, tá, pessoal? Não são características do protocolo. Então, por mais que o TCP/IP em cima faça esse controle, o IP ele não vai fazer isso para você, tá? Ele vai fazer o melhor possível dele. Então, ele não vai fazer nem controle de fluxo e nem controle de erros. Tudo bem? Aí, em vez de achar que é obrigatório embaixo, né, fazer o que o de cima faz, você tem que sempre pensar dessa forma. Se o de baixo não faz, então o de cima vai resolver. Então, se eu não tenho um controle de fluxo abaixo, não tem problema. Quer dizer o quê? Eu só estou transferindo essa responsabilidade para uma camada superior, se assim ela for necessária. Tudo bem? Então, como o IP não resolve o controle de fluxo, eu transmito isso para o TCP, por exemplo, tá? Então, isso aqui, essas correlações foram feitas de forma errada, porque essa não é a propriedade de IP, tá? O controle de fluxo, beleza? Ele colocou aqui como se TCP é fim a fim, então o outro é ponto a ponto. Mas o IP não faz definitivamente controle de fluxo. Beleza? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá as duas questões erradas. Beleza? Então vamos para frente. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os tipos de equipamentos e conexões, mais especificamente sobre a multiplicidade, né, e as funções que eles podem exercer, tudo bem? Então vamos lá, quando eu explicar isso aqui vai ficar mais claro. Uma nomenclatura que vai aparecer muito quando a gente estiver falando de WAN, pessoal, vai ser a nomenclatura DTE, ou seja, Data Terminal Equipment. O que é um DTE, pessoal? Está aqui, ó, terminologia tradicional em comunicação de dados para um dispositivo que consome ou gera dados sobre uma rede. Então, ele é um endpoint, né? Então, ou ele está consumindo o dado, né, que foi gerado dentro da rede, ou então ele está gerando, ele vira uma fonte. Ou ele é um sorvedor, ou ele é uma fonte. Tipicamente um computador ou um terminal burro, mas essa nomenclatura também é muito comumente utilizada para roteadores de borda, ou seja, o roteador que faz a interconexão entre a sua rede local e a rede de nuvem da operadora, tá? A rede malha, né? Vou até trocar esse termo nuvem para malha, porque aí fica, você não confunde com o cloud computing que está rolando hoje, tá? Então, aquele roteadorzinho que faz a interconexão de um lado com a rede malha, por exemplo, Frame Relay, e desse lado com o meu Ethernet da rede local, ele também é dito equipamento DTE, Data Terminal Equipment. Esses equipamentos, por serem fontes e servidores, eles não têm a função de gerar clock da comunicação, tá? Então anote aí, eles não têm a função de gerar o clock da comunicação. Tudo bem? Vamos para frente.
Aqui eu tenho outro tipo de equipamento chamado DCE, Data Communication Equipment. Então tá lá, ó, DCE, terminologia tradicional utilizada em comunicação de dados para equipamentos que habilitam DTE, a comunicar-se com uma linha telefônica ou um circuito de dados. O DCE estabelece, mantém e termina a conexão, bem como realiza as conversões necessárias para a comunicação. Normalmente é responsável por prover o clock e realizar a modulação de sinais. Então, pessoal, o DTE é um equipamento intrinsecamente de telecom, né? Ou seja, ele só existe, né, para fazer comunicação. E aí, ele vai ser responsável, no caso, por dar o clock, né, nas redes síncronas. Ele que vai permitir com que o equipamento DTE, que não tem clock, né, ele tenha o clock gerado pelo DCE e assim ele consiga se comunicar. Tudo bem? Ele que vai fazer essas operações, mantém e termina a conexão, bem como realiza as conversões. É muito importante a gente saber essas terminações do que é um DCE e o que é um DTE, pessoal, porque isso vai influenciar até na parte de conexão dos cabos, né? Se você assistiu lá, né, o módulo 2, na hora que a gente vai fazer um crossover, né, um cabo do tipo crossover, no qual eu tenho que trocar pares, eu só vou fazer o crossover se eu ligar dois equipamentos de mesma natureza, ou seja, dois DCS ou dois DTS. Se eu ligar um DCE com um DTE, eu vou utilizar o cabo normal, o cabo straight. Tá? Por isso que é muito importante você saber o que é um DCE, né? Por exemplo, um switch, né, de um DTE, um roteador de borda ou um terminal, né, o seu computador. Tudo bem? Para frente. Aqui, né, mais uma representação do que seria o DCE, tá? E o DTE, aqui ele colocou, né, o roteador de borda, e aqui ele colocou, por exemplo, o modem, né? Um modem se conectando com o outro, tá? E os DTEs aqui sorvendo e gerando informação. Data Terminal Equipment. Aí aqui, Data Communication Equipment responsável por prover o clock, ó. Tá vendo? Responsável por prover o clock. E aqui ele fala provide side, ou seja, esse DCE aqui já seria do seu provedor, né? E o DTE já seria do lado do consumidor, tá? Outra nomenclatura importante é do tipo de conexão, tá? Então, você vai ver essa simbologia aí quando você estiver estudando, principalmente o ANS, né? O NI, né? User Network Interface, ou seja, entre o equipamento de acesso ou de usuário e o equipamento de rede. Ou seja, aquele equipamentozinho, né, que faz a interface entre o usuário e a rede propriamente dita, né, a gente chama de interface de User Network. E interface entre equipamentos de rede a gente chama de NNI, ou seja, Network Node Interface. Ou seja, se eu tenho um switch, né, de malha, né, frame relay, se ligando um ao outro, ainda dentro da malha, eu vou denominar de NNI. Agora, por exemplo, o último switch, né, com um roteador que já está fora da malha, eu vou chamar ele de User Network Interface. Tudo bem? Beleza? Então, se você ver essa nomenclaturazinha nas figuras, você já sabe o que é, tá? Ó, aqui já estou representando, ó. Aqui, por exemplo, são suítes de malha, né? Ó, a malhazinha aqui, ó. São suítes aqui, se você for ver aqui em cima, dá para ler, ó. São suítes do tipo ATM. Mas podia ser Frame podia ser PLS. Entre eles eu estou aqui, ó. Interfaces NNIs, né? E aqui a malha é bem simples, né? Uma malha apenas com três. Esse âmbito aqui seria no âmbito da operadora, né? Praticamente, tá? E aqui a interface UNI, né? Ligando, por exemplo, com um equipamento terminal, aqui um computador, a interface que a gente chama de UNI, né? User Network Interface. Aqui Network Noded Interface. Então aqui está bem representado, né? O que é o UNI e o que é o NNI, beleza? Aqui mais uma classificação agora com relação à multiplexidade das conexões. Então eu posso ter conexão do tipo ponto a ponto, posso ter conexões do tipo ponto multiponto, posso ter conexões do tipo multiponto multiponto e posso ter comunicações do tipo de cache, um para muitos, unidirecional, tá? Então todos esses tipos de conexões eles podem ser encontrados nas redes WANs, né? Que a gente está estudando agora. Aqui eu estou colocando para vocês só algum exemplo, né? Aqui um exemplo de rede ponto a ponto interligando dois prédios, tá?
E aqui um exemplo de rede ponto multiponto, tá? Então tem aqui o ponto central e eu estou passando para os outros, né? Ah, mas isso aqui não pode ser um multicast? Pode, né? Pode ser um broadcast se tiver indo para todo mundo, mas aqui eu estou vendo, é um ponto transmitindo para vários, tá? Então resolveu chamar isso aqui de ponto multiponto. Provavelmente esse equipamento aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele tem a internet, né, chegando nele. E ele vai distribuir, né, que seria a matriz, e ela vai distribuir essa internet, por exemplo, para as filiais, tá? Beleza? Mais algumas questõezinhas aí para a gente solidificar o que a gente viu nessa partezinha, tá? Então tá lá, ó, CESP STJ 2008. Em um sistema de comunicação de dados, na forma de sinais digitais, o equipamento denominado DTE, Data Terminal Equipment, é responsável por gerar e receber sinais digitais. Opa, aqui ó. O que é um DTE, pessoal? Ele faz clock? Não, né? Ele é justamente o gerador, né? E o sorvedouro de informação, ou no caso aqui de sinais digitais, tá? Então, pessoal, ó, em um sistema de comunicação de dados, na forma de sinais digitais, o equipamento denominado DTE, Data Terminal Equipment, é responsável por gerar e receber sinais. Então, isso aqui tá ok, pessoal, tá? Correto, tá? Essa é a função do DTE. Não falou nada de clock, falou nada de ser essencial para a comunicação, nem nada, né? CESP STJ 2008. Entre as funções típicas de um DCE, Data Circuit Terminate Equipment, encontra-se a de codificar informações e a de modular sinais digitais, adequando esses sinais às condições do meio de transmissão. Aqui ele utilizou, né? Tem uma nomenclatura um pouco diferente, né, do que a que eu coloquei lá, tá? A que eu usei, eu acho que é a mais comum, até porque fica como no acrônimo, né? Mas normalmente as bancas não invalidam por causa desse tipo de problema no acrônimo, né? Quais são as funções? Codificar a informação e de modular sinais. Lembra que a gente viu lá que é o equipamento de rede, que ele pode modular. A gente até viu o modem, né, na transparência lá atrás. Então são funções, né, de modular, dar clock, né? São equipamentos rigorosamente de comunicação. Por exemplo, o modem, né? Esse modem, seja ele um modem analógico, ou seja ele um modem ADSL, o modem é um equipamento principalmente de telecom, tá, pessoal? Ou seja, ele não gera e ele não sove informação, ele apenas retransmite, né? No caso, ele retransmite adequando. Como é que ele adequa? Adequa por meio de uma modulação. E assim vão ter vários outros equipamentos, por exemplo, o switch, né? Esse switch Ethernet local mesmo, então até o switch de malha, né? Seja ele ATM, todos eles vão ser equipamentos do tipo DCE, e isso que vão gerar o clock para comunicação e adequar a comunicação ao meio de transmissão. Tudo bem? Então, questão também tranquila, essa aqui também vai estar certa e vai falar sobre o DCE, tá bom? Não vamos bater com o gabarito oficial. Tá aí as duas certinhas, bonitinhas, beleza? Vamos para frente.